Olá, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para essa transmissão ao vivo e para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. Conheço os bastidores dessa instituição. E nós temos gravado vídeos denunciando os bastidores dessa instituição, principalmente da cúpula, né? Bispo Macedo, Bispo Romualdo, Bispo Clodomir, da cúpula. E me impressiona muito, às vezes, o comentário ou os comentários de algumas pessoas que não conhecem os bastidores da instituição. Não conhecem como que é a vida de uma pessoa, de um pastor, que, por exemplo, com 16 anos, começou na instituição, que não teve oportunidade para estudar, que não teve a oportunidade para se formar, ter uma profissão, que muitas vezes teve que se afastar da família, se afastar dos amigos, impedido de ter filhos, porque a instituição impõe sim que o pastor não tenha filhos, que o pastor faça vasectomia. Então, quando nós divulgamos áudios, divulgamos relatos e também contamos a nossa experiência de como nós vivemos lá dentro e vivíamos lá dentro, nós queremos deixar claro para você que nós não queremos que você saia daí. Não é essa a intenção. A intenção é que você conheça a verdade. Porque a decisão é sua de continuar ou não. Quando nós falamos do desvio de finalidade dos dízimos e ofertas, que a maioria da oferta, a maior parte da oferta do dízimo e dos sacrifícios que as pessoas fazem, não vão para a instituição, vão para empresas de bispos, para o enriquecimento ilícito. Que bispos da Igreja Universal do Reino de Deus bebem sim, eles bebem. Que existe 2 pesos e 2 medidas, alguns são punidos e outros não. Agora, se você quer continuar dentro da instituição, isso é com você. A verdade é que o diabo, ele não vai desmascarar esses líderes, porque o diabo quer que eles continuem fazendo exatamente o que eles vêm fazendo. Se aproveitando da boa-fé das pessoas e levando pessoas a fazerem aquilo que não está na Bíblia, que não está na palavra de Deus. Muitas pessoas não conhecem os bastidores. Você já participou de uma reunião, por exemplo, só com a cúpula? Por exemplo, Bispo Romualdo, Bispo Clodomir, Bispo Marcos Vinícius, Bispo Renato Cardoso, Bispo Júlio, só esse pessoal? Não, você nunca participou. Eu sei que você nunca participou. E eu vou colocar uns áudios aqui para você. Vamos ver se você consegue ouvi-los. Primeiro, eu vou colocar um áudio de uma reunião
que aconteceu em Atlanta, no sítio que já foi mostrado em vídeos, que a igreja comprou por uma fortuna e depois está vendendo, não sei se já conseguiu vender, por $1 milhão a menos. Ou seja, a igreja, a cúpula da igreja, não se preocupa se vai tomar prejuízo. Porque depois eles conseguem mais através das campanhas e também da corrupção na política. Nessa reunião, e você já ouviu várias vezes o Bispo Macedo dizendo que a pessoa não tem que usar a emoção, que não pode usar o coração, que não pode usar a razão. Mas ouça o que ele diz nos bastidores. Uma coisa é aquilo que ele fala na reunião, nos vídeos que ele faz ao vivo, por exemplo, quando ele está no culto. Vamos ouvir, ver se você consegue ouvir. Vamos colocar aqui. Como nós usamos rádio, televisão e evangelismo, o evangelismo, para trazer as pessoas na igreja, a gente tem que usar a alma. O evangelismo é a alma, é a emoção. O evangelismo é a emoção. Você tem que usar a emoção. Você tem que trabalhar com a emoção para trazer a pessoa para a igreja. Assim como a mídia usa, né? O sujeito que trabalha com rádio ou televisão, com a mídia, eles usam o quê? Emoção para atrair a audiência. A emoção para atrair a audiência. Por exemplo, quando o sujeito edita uma revista, a revista tem fotografias especiais, lindas, maravilhosas, colorido maravilhoso. Se não tiver qualidade, a revista, ela não vende. Se não tiver uma fotografia de qualidade, ela não vende. Por quê? Porque não tem alma, não tem emoção. Então tem que arranjar emoção para poder trazer as pessoas, trazer a audiência, trazer o público. Você ouviu? Tem que usar a emoção para trazer as pessoas. Por isso, investem milhões em televisão. Porque passa emoção. Por exemplo, quando uma pessoa manifesta, quando fazem uma edição de vídeo de alguém que supostamente ficou curado. Então, se por um lado ele diz para as pessoas não usarem a emoção, nos bastidores ele diz para usar a emoção, para trazer as pessoas até o templo. E aí no templo eles fazem um trabalho que é dar um envelope, manipular as pessoas. É sempre assim. Quando a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus se sente vulnerável, eles sempre apelam para a emoção. Você lembra que houve uma grande perseguição e a igreja usou obra social, a ABC, a mão amiga, depois acabou. Depois usaram a Fazenda Canaã, que ia fazer a fazenda em todo o Nordeste. Nada. Está lá, nada. Agora eles estão querendo usar novamente a emoção, falando de presídios, que vão construir presídios, aliás, igrejas em presídios, melhor dizendo. Mais uma vez usando a emoção para sensibilizar as pessoas, aproveitando da situação para que as pessoas elas deem seu dinheiro, suas ofertas. Agora, você sabe como que é a vida de um pastor, por exemplo? Como é que é uma reunião de pastor? O Bispo Macedo ontem, quinta-feira,
ele fez reunião com os pastores. Eu tenho o áudio aqui da reunião. Não sei se dão 30 minutos, alguma coisa assim. Mas você vai ouvir como que é uma reunião de pastores. Você pensa que é uma palavra, que vai ter uma busca, né? Não, é só cobrança o tempo inteiro. E ameaça o tempo inteiro. Quer ouvir? Então vamos ouvir. Que foram iluminados aqueles que foram desenvolvidos, que receberam o Espírito Santo. A luz de Deus veio e iluminou. Assim como a luz de Deus foi criada, iluminou e trouxe vida à terra, a luz da fé, a luz do Espírito Santo, que é a fé, nos deu a luz para ver o invisível, para ver o impossível, para ver a guerra que nós estamos travando, uma batalha que chama-se o reino das trevas contra o reino da luz, o reino da luz contra o reino das trevas. Nós somos responsáveis diretamente pela salvação ou perdição das almas que estão ao nosso dispor. Ora, quando você é pastor, se você pensa que isso é uma profissão, que isso é um trabalho que você exerce para poder receber o seu salário, se você se encaixou como um empregado da igreja, como um servo da igreja, então você pode ter certeza que você perdeu a sua visão. Você perdeu a visão. Você não está na visão de Deus. Porque, imagine você, se eu estivesse no seu lugar, no mínimo eu ia fazer, no mínimo duas reuniões por dia. No mínimo. Tamanho o desejo de querer ganhar algo. E se, por acaso, a reunião tivesse 10 pessoas, eu ia dar graças a Deus. Se tivesse 2 pessoas, eu ia dar graças a Deus. Eu iria trabalhar com aquelas pessoas como se a igreja estivesse cheia. Porque dentre aquelas pessoas que vieram, você não sabe, você não tem ideia. Mas elas vieram porque o Espírito Santo as trouxe na igreja. E ele as trouxe para você salvar. Para você trabalhar. Mas se você despreza aquelas poucas pessoas, logo você está desprezando aquilo que Deus está mandando para você salvar. Então muitos pastores não crescem, não desenvolvem, envelhecem e não aparecem por causa disso. Esse crescer, quando ele fala crescer, os pastores já entendem isso. Que crescer é arrecadar mais. O pastor que cresce na Igreja Universal do Reino de Deus é o que arrecada mais. Então, esse tipo de linguajar, os pastores já entendem. Quem foi pastor entende que crescer, arrebentar, fazer a diferença é crescer financeiramente. Por isso existe um livro do mês nas igrejas, boletas, os bispos responsáveis acompanham. Se houve um crescimento financeiro, vamos continuar. Porque, bom, agora eu tenho meu trabalho, já casei, já tenho a minha igreja, eu vou fazer meu trabalhinho. E fica aspirando, desejando ir para uma igreja maior. Mas se nem na pequena ele cresce e desenvolve, como é que ele vai ficar numa maior? Quem não é fiel no pouco, é claro que não vai ser colocado sobre o mundo. Essa é a realidade. O que você faz na vida? Você tem outro trabalho? Você tem um trabalho secular? Você depende de um outro trabalho para poder sobreviver, pagar seu aluguel, ter a sua gasolina, etc. Não, você não tem nada para fazer a não ser ganhar algo.
Bom, aqui ele confirma que o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus não tem outro trabalho. É só a igreja. Mas quando o pastor sai e entra na justiça, o advogado da igreja mente dizendo que os pastores tinham sim a liberdade de ter um outro trabalho, de exercer uma profissão. Mentira! Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus não tem direito a estudar, não tem direito a ter uma profissão. E vou explicar e você vai entender o porquê nessa reunião do Bispo Macedo. Você tem que fazer no mínimo 2 reuniões por dia. No mínimo, isso no mínimo. No mínimo. Você tem o seu dia de descanso, então você vai descansar esse dia. Esse dia é seu. Você não tem que vir na reunião, você não tem que fazer mais nada. Esse dia é o seu sábado, digamos assim. Não sei se é sábado, mas não, é um dia. Os demais dias, você tem que fazer todo o trabalho. Se você não faz, é porque aí está a razão do porquê que a sua igreja não cresce. Você fica esperando que o auxiliar faça. E você fica sentado de prato pro lado, lá no escritório, fazendo o quê? Qual é o seu trabalho depois da igreja? Qual é o trabalho que você executa na igreja? Qual é? Nenhum. O seu trabalho é fazer reunião, atender o povo, orar para as pessoas, dar a vida por elas. Só isso, mais nada. Quem me dera poder estar no seu lugar? Eu gostaria de estar no seu lugar. Eu gostaria, honestamente, diante de Deus, eu gostaria de estar no seu lugar. Por que eu não estou? O Bispo Macedo não está no seu lugar, porque as pessoas vão vir, não para ver Jesus, elas vêm para ver o Bispo Macedo. E elas vêm falar com o Bispo Macedo, não pedindo ajuda, elas vêm pedir emprego, vêm pedir dinheiro, vêm pedir isso, vêm pedir favores. Então, nós ficamos limitados ao púlpito, ao altar, por conta de não termos condições de atender aquelas pessoas que estão vindo na igreja. Mas eu gostaria de estar no seu lugar. Eu gostaria de estar no seu lugar. Porque estaria dando mais de mim em favor daquelas pessoas. Então a sua igreja não cresce por sua culpa. Tá vendo? Então a igreja não cresce por sua culpa, pastor. Por sua culpa. Ele ainda diz que não está numa igreja pequena para atender o povo, porque senão as pessoas vão atrás dele. Jesus, que era Jesus, andava no meio do povo. E atendia o povo. Ia na casa das pessoas. Mas ele se sente acima do próprio Senhor Jesus. E sempre a culpa de não crescer é do pastor e da esposa. Isso é uma reunião de pastor que você está ouvindo, que aconteceu ontem. Ontem, quinta-feira. Vou continuar. É por exclusivamente sua culpa. Não sei o que você faz depois da igreja. Não sei o que você faz na igreja quando não está fazendo reunião. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E até gostaria de saber. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Faria o mesmo que você está fazendo? Diga a verdade. Faria o mesmo que você está fazendo? Eu vou dizer para você. Nós falamos na semana passada, algumas semanas atrás, sobre o dar. A minha vida é o resultado, é a resposta, é a colheita do que eu plantei. Então, se eu plantei, se eu dei o meu melhor para o Senhor Jesus, então Ele vai abençoar, prosperar o trabalho das minhas mãos. Se eu dei o pior, então Ele não vai fazer coisa nenhuma, porque, como está escrito, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não interessa se você está trabalhando no interior do estado. Não interessa se você está trabalhando lá nos Capilés do Júlio.
aparece. Não importa. Se você dá o seu melhor, Deus vai colocar você no melhor lugar. Ele vendo que você é esforçado, que você dá o melhor de si, ele vai trocar você por aquele que não dá o melhor de si num lugar maior. Com certeza, você pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. Porque a obra é dele. A obra não é minha. Não sou eu que dirijo a igreja. Quem dirige é o Espírito Santo. Então, se você não tiver... Você acredita que quem dirige a Igreja Universal do Reino de Deus é o Espírito Santo? O Bispo Macedo diz que é o Espírito Santo, que não é ele que dirige a igreja. Mas se o pastor não crescer financeiramente, ele tira, ele remove. Vamos continuar. A consciência de dar o seu melhor, de trabalhar, de colocar, de suar a sua camisa em favor do povo, meus caros, você não vai crescer nunca, jamais de tempo algum. Jamais. E tenha a probabilidade de até perder o que você tem. Porque é como Jesus disse, no que tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, muitos pastores, você já deve ter visto, pastores que estavam no seu lugar, tomando conta de igrejas, hoje estão na cadeia. Hoje estão perdidos nos vícios. Hoje são até pais. Tem pastores que são até pai de santo. Pai de santo. Você já imaginou? Era pastor, hoje é pai de santo. Como é que pode? Eu sempre vi dizer que o sujeito era pai de santo, veio a ser pastor. Mas de pastor para pai de santo, nunca ouvi falar. Mas isso tem acontecido. Por quê? Por quê? Será que Deus é injusto? Será que Deus amaldiçoou o sujeito? Não é nada disso. Deus não fez nada. Deus usa a oferta que você coloca diante dele. Se você dá o melhor, lembra da oferta que Abraão ofereceu para Deus? Ele pega aquilo que foi oferecido. E esse é o trâmite, é o caminho do pastor. O pastor na Igreja Universal do Reino de Deus não é como os pastores lá fora. Os pastores de outras igrejas trabalham determinadas horas e depois vão trabalhar por conta própria. Não, nós sustentamos, quer dizer, a igreja sustenta o pastor, sustenta cada um de nós para que nós nos demos o melhor para o povo. Então, aqui, mais uma vez, ele confirma que os pastores de outras igrejas trabalham, têm profissão, trabalham, e o pastor da Igreja Universal, não. É a igreja que sustenta. É a igreja que sustenta. Mais uma prova de que quando os advogados, quando querem defender a igreja numa ação, dizem que o pastor tem condições de trabalhar, que a igreja dá liberdade para isso, é mentira. Então, é fácil combater a cúpula da Igreja Universal. É só usar a verdade. Porque eles não suportam a verdade. Eles não suportam a verdade. O melhor, nos esforcemos por isso. Então é sua obrigação dar o seu melhor. Enquanto você está jovem, enquanto você tem energia, enquanto você tem força, você tem condições de fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, você pode ter certeza, você vai para a roça cedo ou tarde. Tá vendo? Por isso pega jovens. Para pegar toda a força do jovem, para os jovens trabalharem para ele, e ainda ameaça, sempre em cima de ameaça. E se você não crescer, se você não der resultado, você vai para a roça. Por quê? Ele sabe que o rapaz não tem estudo, ele sabe que o rapaz não tem profissão, ele sabe que o rapaz não tem casa, abandonou a família, que o rapaz não tem dinheiro guardado. Então,
É assim. É dessa forma que acontece nos bastidores. Isso é reunião de pastores ontem, quinta-feira, ontem, para todo o Brasil, para todo mundo, o Bispo Macedo falando. Não tenho dúvida disso, porque na Igreja Universal é assim. A igreja é assim. E a esposa que está aqui, você que é esposa, você tem, se você é espiritual, você tem obrigação de cobrar do seu marido para ele fazer reunião, para ele dar mais, para ele fazer, ou buscar as pessoas lá fora, evangelizar, trabalhar nos presídios, trabalhar, ir nos hospitais, fazer alguma coisa para trazer gente para a igreja. Veja só, agora ele vai direcionar o canhão para as esposas. Por isso Godly Wood, para pressionar as esposas, prender as esposas, para as esposas vigiarem e cobrarem os seus respectivos maridos. É para isso. Eles usam as esposas para vigiar, cobrar os seus respectivos maridos, usam também como secretárias, usam elas também nas escolinhas das crianças, no Godly Wood, trabalho sem nenhuma remuneração, sem ganhar absolutamente nada. Quer dizer, além de escravizar o pastor, escraviza também a esposa do pastor. E por isso não permite que ela tenha filho. Claro, evidente. Porque se ela tiver filho, ela vai ter que cuidar do filho em casa. Mas se ela não tiver filho, ela vai poder ser secretária na igreja, ela vai poder cuidar da escolinha, e aí a igreja vai sempre economizando. E a cúpula não quer gastar com funcionários. Então agora vai virar o canhão para as esposas. Esse é o seu trabalho. Ou você acha que o seu trabalho é encher a igreja para tirar mais oferta? Se você tiver essa visão, você está com malícia no coração. E se tem essa visão, essa malícia no coração, você pode ter certeza que seu corpo está em trevas. Cedo ou tarde você vai sair por lá. Você não vai ficar impune, porque a obra não é minha, a obra é do Espírito Santo. A obra depende de cada um de nós. O Espírito de Deus, ele está em você. Se é que está. E se ele está em você, eu duvido que você fique sossegado, ficando na zona de conforto. Faz uma reunião aqui, faz uma reunião ali, e deixa, e fica o resto do tempo na igreja. Fazendo o quê? O que você fica fazendo? Você fica fazendo o quê? Entrando na internet, vendo isso, vendo aquilo outro, e acaba a internet entrando dentro de você, o espírito lá de fora, o demônio lá de fora, passa através da internet para você, e você perde a fé e perde a salvação, e perde. Ele quer dizer... O Bispo Macedo, ele, quando comprou a Record, ele pensava o seguinte: eu vou ter uma emissora de televisão. E com essa emissora eu consigo, uma rede, manipular. Só que ele não esperava a internet. Ele não esperava a internet. E hoje, pela internet, as pessoas podem se manifestar. E as denúncias que estão sendo feitas pela internet, o ex-bispo Natan, o pastor Roque, Rafael, Isael, outros ex-obreiros, ex-obreiras, denunciando. Então ele não quer que pastores, esposas, obreiros tenham acesso a essas denúncias. Então por isso ele fala forte também contra a internet. Quando você está na luta, quando você estiver lutando pelas almas, o Espírito Santo vai te dando orientação, vai inspirando, vai moldando você, você vai desenvolvendo, você vai sendo abençoado. Os livros que eu escrevi, eu não escrevi porque eu tive
conhecimento teológico, não. Eu escrevi por conta das experiências que eu vivenciei durante o início do ministério. Você trabalha numa igreja, lá nos Cafundé do Juda, você acha que não aparece nada, que você está, é uma figurinha apagada. Eu comecei dentro de um cinema que passava filme pornô. Depois passei por uma funerária. E só tinha mais pessoas domingo. Porque durante a semana, as pouquinhas pessoas que iam, eu fazia reunião e as convidava para sexta e domingo. Sexta e domingo. Então, a reunião de sexta e domingo cresceu. Depois nós aumentamos, colocamos para segunda-feira. E foi assim sucessivamente. Fomos desenvolvendo o trabalho com aquelas poucas pessoas. Porque aquelas poucas pessoas eram abençoadas e traziam outras pessoas. Mas se vem muitas pessoas e não são abençoadas, não tem gente, não vem ninguém na igreja por causa dela. E quem mais traz pessoas para a igreja são as próprias pessoas. Quem gera ovelhas são as próprias ovelhas. Então, ele tem a consciência de que quem traz mais pessoas para a igreja são as próprias pessoas. Por isso, usar jovens, evangelistas, obreiros, estão aí sempre fazendo trabalhos para resgatar as pessoas. E daqui a pouco acho que ele vai falar, já falou de pastores que saíram, viraram mendigos, pastores que estão presos, como se fosse culpa dos pastores. E esses resgates que eles fazem só mostra que o trabalho que eles fazem não tem nenhuma consistência. Por que saem tantas pessoas? Alguma coisa está errada, mas eles não aceitam que estejam errados. Não aceitam. Não aceitam que estejam fazendo um trabalho errado. Porque esses que saem, se perdem e vão para as drogas, vão para os vícios, roubar, a culpa é deles mesmos. Porque muitos que saem sem emprego, sem estudo, sem família, sem filho. Então, nem todos têm a mesma estrutura para manter a cabeça no lugar. Mas culpada é a própria instituição, a cúpula. A cúpula. Por isso estão sempre fazendo resgates. E você observou que ele cobra crescimento dos pastores. Mas quando ele fala da igreja que desenvolveu, ele diz que ele desenvolveu a igreja. Então ele não fala daqueles que colaboraram, daqueles que ajudaram a desenvolver também, a crescer, né? Não, ele fala dele. Você tem essa desculpa, mas eu não tenho televisão, eu não tenho rádio, eu não tenho propaganda, eu não tenho nada. Eu vivenciei isso. Eu consegui um programinha de 15 minutos à noite numa rádio desconhecida, mas eu colocava toda a minha força. Eu ia fazer esse programinha 15 para as 11 da noite, eu ia fazer ao vivo, e levava testemunho, só 15 minutos. Quer dizer, eu aproveitava as oportunidades. Então, hoje você vê a igreja grande, você não vê, não sabe, não tem ideia de que como começou. Houve um preço que foi pago. Houve um preço que nós pagamos. E o preço que você está pagando? Qual é o preço que você tem pago? Qual é o preço que você tem pago para desenvolver o seu ministério? Se ele não desenvolve, se ele não cresce, se você não crescer, a culpa é sua, apenas sua. E a sua mulher, obviamente, será conivente. E o prejuízo que acontecer com você, vai acontecer com ela, e se você tiver filhos, também vai acontecer com seus filhos. Então a coisa vai de roldão, vai toda a família. Porque, eu não sei se você já leu, mas há um texto na Bíblia que diz que maldito
é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente é aquele pastor que vai, faz a reunião porque tem que fazer. Então prega aquilo que sabe. Ah, Jesus e tal. Quer dizer, passa para as pessoas palavras, apenas letras. E fica louco para sair dali, para ir e voltar para casa, ou para a internet, ou para ficar se distraindo, ou, enfim, procurando entretenimento, filme, etc. Você sabe o que eu estou falando. Se você não cresce, a responsabilidade é sua. E se você não cresce, você vai desaparecer. Você pode ter certeza disso. Muitos que estiveram aqui algum tempo atrás, do seu lado, já não estão mais. Não é assim? Você não tem ouvido falar, poxa, o pastor saiu, e pastor caiu, pastor roubou, e pastor adulterou. Por que isso? Foi Deus que estava movendo, removendo. E eu não me assusto, não me surpreendo mais se pastores forem removidos pelo Espírito Santo no nosso meio, porque eu tinha orado para isso. Eu tenho orado. Ó Deus, tira aqueles que não prestam, aqueles que estão ocupando espaço, aqueles que dizem que são, mas não são. Tira, remove esse pessoal. E tem muita gente saindo. Assim como também tem muita gente entrando. Então, sempre há uma reciclagem. Você quer ser reciclado? Você quer, melhor dizer, ser substituído? Você tem esse prazer? Você tem casa, você tem comida, você não tem problema com pagamento de aluguel, você não tem problema de pagar... Você não tem problema nenhum com respeito à sua vida familiar. Você tem tudo. Tem tudo. Talvez esse seja o seu grande problema, porque você não tem problema. Bom, ele diz que o pastor tem tudo. O pastor não tem nada. O pastor tem o aluguel que a igreja paga, o salário que a igreja dá, o carro, não sei se agora está tendo carro, mas quando tem que entregar na fogueira santa. O pastor não tem nada. E as reuniões são assim. É daí para pior. Você pensa que é uma palavra, que é uma oração. Não. Essa é a reunião do Bispo Macedo. Aí depois, você imagina como é que o Clodomir faz a reunião. Como é que o Romualdo faz a reunião. Porque se o bispo faz assim, imagine os outros. Então você fica acomodado. E perde a visão de fazer aquilo pelo qual você é pago. Você é sustentado. Você é sustentado para gerar alma, para ganhar almas. Ou não é? Você faz por favor? Não, você faz porque você se colocou nessa missão. Você foi chamado para essa missão. Então você quer ganhar almas. Isso é o que nós acreditamos. Mas se você está trabalhando como se tivesse empregado da igreja, então você não serve para trabalhar para a gente. Você tem que sair fora. Porque o nosso trabalho não tem hora, não tem dia, não tem nada. Nós temos um dia de descanso e o resto é para funcionar e fazer a obra. Então é sua obrigação. Sua obrigação. E se você não atende essa obrigação, eu não sei. Eu não estou de lupa em cima de ninguém. É a consciência de vocês com Deus. Se vocês não atenderem aquilo pelo qual foram chamados, você pode ter certeza que vocês vão ser removidos. Não interessa se é bonzinho, se é bacaninha, se vocês foram removidos pelo próprio Espírito de Deus. Entendeu? Então ele diz que se o pastor não crescer, é removido. Mas ele diz que é removido pelo Espírito Santo, né?
que é o Espírito Santo que remove. Veja o nível da reunião de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, nos bastidores. Por isso você que está aí, que às vezes critica as denúncias, você que não teve nenhum acesso aos bastidores, não sabe a pressão que os pastores, eles sofrem. Eles sofrem. Então, vamos lá. A sua oferta justifica você, faz você justo, merecedor, ou a sua oferta faz você uma pessoa acusada? Depende da sua oferta. E você tem esse direito de ofertar o melhor ou o pior. Isso é problema seu. Ninguém pode ofertar por mim. Eu oferto por mim. E cada um tem que ofertar por si próprio. A pergunta que não quer calar é essa: o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? O que ele faria se estivesse no seu lugar? Quanto menor a igreja que você trabalha, mais fácil de encher. O que é mais fácil de encher? Uma igreja de 100 lugares ou uma igreja de 1000 lugares? Os pastores, os bispos que hoje trabalham, a maioria deles, está em grandes igrejas, eles começaram em igrejas pequenininhas. Pergunte a eles. Então eles deram o melhor de si nas igrejas pequenininhas, arrebentaram pequenininha, então foram promovidos a igrejas maiores. Então, arrebentar é crescer financeiramente. E aí é promovido. Ele mesmo fala. Ele mesmo fala. O pastor é promovido ou rebaixado de acordo com a oferta da sua igreja. Isso é obra do Espírito Santo, é justiça. É o próprio Deus que faz isso. Sem a pessoa perceber, o Espírito Santo está promovendo ou o Espírito Santo está removendo. Porque a obra é dele. A obra é dele. E nós temos essa oportunidade para servirmos ao Senhor com o melhor. A Bíblia fala, Jesus diz que há mais festa, há festa no céu por uma alma que se converte, há mais festa por uma alma que se converte do que por 99 justos. Então, nós sabemos que Deus sofre. Deus sofre infinitamente mais do que a gente, porque Ele deu o melhor dele, mesmo assim, nem todos, ou a maioria, despreza o que ele tem oferecido. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, que foram consagrados, que foram ungidos, que receberam o poder do alto, foram habilitados ou são habilitados para fazer a obra, para crescer a obra, para desenvolver a obra, para fazer a libertação das pessoas, para levar os perdidos à salvação. Então o Espírito Santo não vem para nós para a gente falar em línguas ou para dizer, eu também tenho o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo vem para nos habilitar a servir o Senhor Jesus. É isso. E se você recebeu o Espírito Santo e não faz a sua obra, o trabalho que tem que ser feito, eu não sei o que vai acontecer com você. Mas uma coisa eu sei. Você não vai ficar com a gente. Você não vai ficar. Não vai se vir para ficar com a gente. Porque o nosso trabalho é entrar no inferno e arrancar as pessoas das garras de Satanás. E se você não tem essa paixão, é melhor você sair fora
É melhor você chegar e falar, olha, me arranja um emprego na igreja, eu não quero mais fazer a obra, não, porque eu não sinto essa chamada, eu não sinto que eu sirvo para fazer a obra. Tá bom, tá bom. Então vai fazer um outro trabalho, um trabalho secular. Pelo menos você não vai fingir que é um pastor, fingir que é um ganhador de alma. Pelo menos você vai trabalhar numa área que não tem nada a ver com aquilo que você hoje está trabalhando. Para não ser um hipócrita e levar as pessoas apenas lero, blá, blá, blá. A sua vida depende de você. Se o seu marido, esposa, é fracassado, a culpa é dela, é dele. E também sua, você é conivente. Você é conivente porque você deveria cobrar dele aquilo que você, como membro da igreja, que gostaria de ter do pastor, do seu pastor. O seu pastor. Então, o seu pastor não dá o melhor de si para o povo, você também não recebe o melhor do seu pastor para si. Então, você fica também, da mesma forma, fraca. Então, você também é conivente. Entenderam? É a sua salvação, é a sua alma que está em jogo. É a sua alma. Por isso, nós temos exigido que tanto a esposa quanto o marido tenham que ter um batismo, o selo do Espírito Santo. Por quê? Porque a guerra na obra de Deus é contra o diabo. A obra de Deus não é pregar. A obra de Deus é arrancar as pessoas das garras do diabo. A obra de Deus é você entrar no inferno e arrancar as pessoas das garras de Satanás. Essa é a obra de Deus. Compreenderam? E se você não tem o Espírito Santo, é óbvio que você não tem poder para isso e vai se machucar. Mas se você tem o Espírito Santo, não tem como o diabo resistir à sua palavra. Amém? Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Bom, essa é a reunião de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus feita pelo Bispo Macedo. Então, isso é o bastidor da instituição. Ali os pastores, pressionados, pastores e esposas sempre debaixo de ameaça. Se você não crescer, não der resultado, você vai sair, você está fora. E aí o pastor na cabeça dele fica pensando: eu abandonei minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não tenho amigos lá fora. Não tenho filho. Não tenho profissão. Não tenho estudo. Fazer o quê? Aí você diz assim: não, se eles saírem, Deus vai honrá-los. Eu acredito, mas nem todos pensam assim. E às vezes o pastor quer e a esposa não quer. Ou às vezes a esposa quer, o pastor não quer. Sabe? Ou aquele que tem filho, que tem uns ainda que ultrapassaram essa lei, né? E hoje às vezes tem um filho já adolescente. Então, é um sistema de escravidão. É um sistema de escravidão só para arrancar dinheiro através de trabalho forçado, trabalho escravo dos pastores e das esposas. Pastor, que está me ouvindo, que está me assistindo, eu estou falando isso para lhe ajudar. Ainda que você saia porque cometeu algum pecado, porque errou, porque falhou, ou lhe mandar embora, dê graças a Deus de sair dessa
instituição. Porque enquanto você estiver aí, você não vai ter vida. E às vezes Deus vai permitir que aconteça alguma coisa justamente para você sair. Porque Deus está cuidando de você. Cuidando de você e da sua família. Para que você possa viver com a sua família. Para você ter liberdade de pregar um evangelho puro, sem ameaças e sem estar debaixo do chicote do homem. E para você que não gosta das denúncias, pode estar certo que as denúncias vão continuar. Eu vou continuar fazendo as denúncias, expondo a hipocrisia dessa instituição. E para a cúpula da instituição, não tenho nenhum medo, nenhum receio de vocês. Nenhum receio. Nós estamos aqui, fora do Brasil, por questões também de recomeçarmos a nossa vida. E por processos que estávamos recebendo aí no Brasil, de pessoas manipuladas por vocês, obreiros e membros. Porque se o senhor Bispo Macedo me processasse, eu faria questão de estar numa audiência com o senhor. Se você, Bispo Romualdo, Bispo Gonçalves, Bispo Clodomir, Bispo Renato Cardoso, Bispo Júlio Freitas, se vocês me processassem, eu teria maior prazer de estar numa audiência com vocês. Mas vocês não fazem isso. Vocês não fazem, sabe por quê? Vocês não suportam a verdade. Vocês não suportam a verdade. Vocês vivem na mentira. Vivem na mentira. E não suportam a verdade. Eu não tenho nada contra obreiros, membros, evangelistas, jovens, nada. A minha questão é com a cúpula da instituição. Cúpula. E quando eu falo cúpula, eu dou nomes. Bispo Macedo, Bispo Romualdo, Bispo Clodomir, Bispo Renato, Bispo Sérgio. Esses que manipulam as pessoas. Que Deus continue abençoando a todos os inocentes e livrando os inocentes desses cães gulosos. E quanto a nós, vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Obrigado você que esteve conosco, que compartilhou esse live, deixou aí o seu comentário. Forte abraço, vamos em frente.